lhe disse: como dizes que me amas, se não estás comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. Importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração e disse: nunca subiu na minha cabeça, desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser raspado isso de mim, a minha força então eu me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que já ele lhe descobrira todo o coração, revelou tudo a ela, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais esta vez, porque agora me descobriu de todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos seus joelhos e, tendo chamado um homem, mandou raspá-lo as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, lhe vazaram os olhos, o cegaram e o fizeram descer até a capital Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e virava um moinho no cárcere. E o cabelo de sua cabeça, logo após ser raspado, começou a crescer. Noite, amém? Sinal de perigo. Atenção. Aprenda com os erros dos outros. Então, quando eu coloquei para vocês no domingo que nós iríamos estudar tanto a vida de Sansão quanto a vida de Davi, é aquilo que a palavra de Deus tem o poder para nos revelar. Ela tem o poder de descrever tanto as atitudes boas dos personagens bíblicos quanto as suas falhas. Mas o que nos vale a nós nessa noite não é tirar pedra em Sansão, mas é aprender com seus erros, para que com os erros de Sansão nós possamos cuidar com a nossa vida na nossa atualidade. Por quê? Porque Sansão é um personagem de 3.000 anos atrás, sim, mas o Deus continua sendo o mesmo. Ele é imutável, ele permanece sendo o mesmo e vai permanecer por séculos e séculos. Então aquilo que Deus colocou na vida de Sansão, também Deus tem colocado na nossa vida, de uma forma diferente, sim, uma forma diferente, mas saiba, a palavra de Deus está na sua frente, está na sua mão, para que você agora perceba as falhas dele e aonde você possa cuidar também nas suas atitudes. O que poderíamos dizer? Deus então deixou Sansão sem orientação? Diga você, de jeito nenhum, de maneira nenhuma. Deus sempre traz orientações, sempre traz ensinos. Porventura Deus então nos chamou e nos deixou então também sem direção? Escondeu ou esconde o que nos pode trazer de sofrimento? Diga você também, de maneira nenhuma. O que seria preciso para que eu então fique mais atento? E aí, tem um certo frase que vai nos trazer uma ênfase maior nessas perguntas, dizendo o seguinte: que o bom sábio é aquele que observa os erros dos outros, para que em seus passos ele não cometa os mesmos. Então, se você quiser ser um bom sábio, você quer ser uma mulher sábia, um homem sábio, observe na Bíblia, observe nos relatos dos personagens, aquilo que eles cometeram tanto de bom e de ruim, e que a parte ruim não esteja também na sua vida, não esteja também nos seus passos. Paulo, quando ele vai ensinar a igreja de Roma, por exemplo, e ele vai falar do Velho Testamento, ele vai dar o seguinte conselho: olha, no capítulo 15,
Porque tudo o que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ou seja, é no estudo das Sagradas Escrituras, é no estudo daquilo que Deus deixou registrado, que vai criar em nós esperanças, porque nós também somos falhos. A palavra de Deus ela é tão enfática, ela é tão atuante em nós, porque a nossa natureza é a mesma de Sansão. Então aquilo que Sansão praticou, aquilo que Sansão se descuidou, também pode estar em nossa vida. E aí, nós queremos ser sábios, não queremos? Então vamos perceber, exatamente na vida de Sansão, e posteriormente na vida de Davi, o que eles se descuidaram e o que ocorreu com o descuido deles. E nós, como eu falei no princípio, Sansão, como Salomão, teve algo em que se deixou levar e que lá na frente ele caiu num buraco muito fundo e que sofreu muito. Não por causa de Deus, porque em todo momento Deus orientou, Deus trouxe à tona as informações necessárias para que ele não fosse cair no buraco. Mas, como a natureza humana é, o próprio ser humano cava esse buraco e posterior se enterra nele. E aí tem dificuldade de sair, porque realmente quando estiver lá no fundo, olha para cima e não tem mais como subir. E aí entra a graça, a misericórdia do nosso Deus, que ele faz parte da sua natureza. Chamado que ele realmente recebeu de Deus, sabendo que um filho viria, e esse filho seria separado para uma missão na mão de Deus. Então já no começo da vida, ou antes mesmo de ser gerado, Deus trouxe instrução para Sansão. Queria que você voltasse algumas páginas no capítulo 1. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a essa mulher, e ele disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. A orientação está na vida de Sansão antes de gerar. A sua mãe era possuidor do conhecimento da vontade de Deus. A mãe e o pai estavam numa luta tremenda. Quem era mulher que desse filhos na época de Sansão era uma mulher abençoada por Deus. Mas para aquelas que não tinham filhos, era considerada pela sociedade uma mulher maldita, uma mulher amaldiçoada. Então, para a mãe de Sansão, era algo muito mais triste do que o pai. Porque quando ela olhava para as outras mulheres tinham bênção de Deus, só de ela: olha, eu vou dar esse privilégio, eu vou dar essa oportunidade de você gerar um filho, mas cuide com as minhas orientações. Faça com que ele desde a meninice cresça sabendo daquilo que é apto para ele fazer. Como naquela época também tinha uma lei entre os judeus, que nós não temos mais hoje, por favor, não comece a arrastar a criança. Era um voto em que a mãe e o pai separavam a criança, ou o adulto se separava para Deus, e tinha que cumprir certas situações em que ele, na sua vida, se separava bruscamente para Deus. Aí, esse ato vem aparecer no Novo Testamento, com João Batista, quando ele deixa tudo, deixa o pai, deixa a mãe, deixa a sociedade e vai morar no deserto. Lá em Números, capítulo 6, vai dar a diretriz do que a pessoa que tomou esse voto poderia fazer e não fazer. Veja, 3 situações que estão ali nos slides. Primeiro, ele não poderia cortar o cabelo. Então, quem faz um voto de nazireu não poderia cortar o cabelo nem a barba. Segundo, não poderia tomar vinho e nem bebida forte, e muito menos comer a uva. E terceiro, ele não poderia tocar em cadáver. Ok? E se esse cadáver viu o seu pai, a sua mãe, a sua tia, seja o que for, ele não poderia tocar. Percebam,
Quando a gente vai ler a história de Sansão, como nós lemos agora capítulo 16, nós chegamos no ápice em que ele agora recolhe, agora ele pega todo o resultado da sua desobediência, do seu descuidar de Deus. A orientação está aqui, trazida já pela sua mãe. A sua criação está aqui. Não poderia cortar o cabelo, não poderia beber vinho forte ou bebida forte, e não poderia tocar em cadáveres. E aí agora, visto que ele tem uma missão para Deus, o seu cuidado em se consagrar a Deus é muito mais elevado do que aqueles outros irmãos seus que não tinham. Certo ou errado? Irmãos, o nosso cuidado em agradar a Deus é muito maior do que meu vizinho, do que meu pai e minha mãe que não servem a Deus. Atitudes de estar aqui também servem para nós, porque Deus vai tratar com a natureza humana, assim como tratou com Sansão. Para Sansão, o negócio era mais restrito. Para nós é muito mais responsabilidade. Porque em Sansão não se tinha internet. Em Sansão não se tinha muito atrativo que nós temos hoje. Em Sansão existia só o vinho, hoje já tem muitas bebidas fortes. Mas o conceito de cuidado com o corpo, de se separar para Deus, continua o mesmo. Ok? Agora, percebam, Deus não deixa Sansão sem direção. Deus não deixa Sansão sem dar instrução. Sem dizer, Sansão, olha, por aqui você pode ir. Eu te aconselho a ir por aqui, porque aqui vai ser um caminho vitorioso para você. Porém, não faça isso, porque aí vai trazer desgraça, vai trazer sofrimento para você. Como Deus respeita a vontade humana, vamos ver agora na vida de Sansão o que ele fez contra essa primeira coisa. Ele vai desobedecer as orientações deixadas por Deus e, além disso, respeitar o pedido de seus pais. Por causa de quê? Por causa da sua imoralidade, por causa da sua fraqueza por mulheres. E aí, já quando ele é um jovem, já indo para a fase adulta, ele chega ao pai e diz: pai, eu quero casar com uma mulher filisteia, acho que é isso, ou da cidade dos filisteus. O pai e a mãe dizem: meu Deus, filho, tu está doido. Nós temos uma lei, tá? Que está lá em Êxodo 34, versículo 12 a 16, que proíbe o casamento entre judeus e outra mulher, outro homem de outra nação. Era proibido, meu filho, é proibido. Deus pede para você não fazer isso. E ele disse: não, eu já sou autoritário, eu já tenho a minha independência, eu já tenho a minha missão, eu já tenho tudo aquilo que o Senhor e a minha mãe falaram. Eu estou até aqui, ó, então tem orientação, mas eu quero aquela mulher, é linda demais. E o pai: meu filho, é julgo desigual, meu filho. Por que você acha que Deus, lá no passado, já orientou o povo a não casar com uma mulher, com mulher que esteja, que é sua vizinha ou seu vizinho? Porque eles vão cultuar outros deuses. Ou seja, a maneira com que eles adorem é errado. E eu queria que você não casasse com essa mulher porque ela é adoradora de deuses estranhos. Não, isso eu não posso aceitar. Eu já sou dono de mim mesmo, provavelmente eu tenha falado com seu pai, com a sua mãe. Esse negócio de julgo desigual não existe. Meu amigo, quando tem uma orientação de Deus, abre os olhos, que, como diz o ditado, o bom conselho, se fosse bom, né, a gente realmente cobrava. Porque quando se dá, a pessoa não valoriza. E Deus vai dizer: não case, porque vai ser julgo desigual. Pensa você na nossa atualidade agora, casar, né, com um homem ou com uma mulher que não está nem. Era algo que Deus está orientando Sansão, algo que Deus deixou como orientação ao povo, em que Sansão agora deixou de lado. Ele fez o quê? Casou-se com a filisteia. Primeiro ato de característica errada contra a palavra de Deus. Veja, vou dizer um negócio para vocês. A nossa derrota, o nosso fracasso, nunca vem rapidamente. Nunca é agora, amanhã, acabou. Não é assim. É um plantar. Você planta um pouquinho hoje, você planta um pouquinho amanhã, você planta um pouquinho outro dia, e daqui a pouco vem o resultado da bomba, daquilo que você plantou. Por exemplo, jovens na nossa atualidade. Hoje ele entra na roda da amizade
porque os amigos são confiáveis aos seus olhos. E os seus amigos usam drogas. E daqui a pouco ele vai deixando e influencia e usa drogas. Daqui a pouco ele já não está mais usando, ele está vendendo drogas. Ou seja, o seu pecado, a sua desobediência a Deus será paulatina. Lá na frente vem o resultado. Qual é o resultado? Já falei com meus cunhados, com meu sogro lá, que só tem 2 caminhos para a droga. Ou é cadeia ou é morte. Já sabe qual é o resultado, mas vai se plantando, né? Hoje planta, fuma maconha, depois fuma um crack, depois toma uma bala dele, e ele vai indo. E daqui a pouco o cara lá na frente está dependente da droga, o cara está escravo da droga, porque não teve sabedoria de, primeiro, entender a palavra de Deus, e em segundo, escutar a palavra do pai e da mãe. Querido, presta atenção, irmãos. Os pais nunca dão conselho. O pai, se é um pai que segue a Deus, preste atenção naquilo que o seu pai e a sua mãe falam. Sansão não deu ouvidos à orientação do seu pai e da sua mãe. Queria porque queria casar com uma mulher, porque a mulher é bonita. Claro que a mulher é bonita. Ela tinha muitas características erradas. Segunda característica. Sansão agora no capítulo 14, verso 18. Leia comigo, por favor. Verso 18, assim nos diz: disseram, pois, a Sansão os homens daquela cidade, ao 7º dia, antes do pôr do sol, que coisas há mais doces do que o mel, e mais forte do que o leão? E ele lhe citou o provérbio: se vós não lavardes com a minha novilha, nunca tereis descoberto o meu enigma. Agora Sansão casa com essa mulher e solta um enigma. E esse enigma dele é algo que ele fez errado. Porque quando ele estava realmente passeando, indo para as cidades ao redor, Sansão percebe que um leão ia realmente atacar os seus pais, e ele intervém e mata o leão. Vai até a aldeia, até o local que eles queriam. Quando ele volta, ele percebe que aquele leão, que era o cadáver, estava cheio de abelhas e tinha mel nele. Ele vai a desobedecer mais uma ordem de Deus. Ele, além de tocar no leão, ele caça o mel e sai comendo. Mas qual era a orientação de Deus? Não tocareis em cadáver, porque você é o nazireu de Deus e não pode tocar. Mais uma pedrinha, mais uma dinamitezinha voltada aos pés de Sansão, daqui a pouco lá vai explodir. E aí, agora, ele vai ficar indignado com esse povo, com os filisteus, porque a sua própria esposa é que revela o enigma. Ninguém poderia saber, porque ele fez algo errado, e o enigma é exatamente, vai falar do mel que estava sobre o leão e vai falar do leão que estava morto. Segunda característica errada, tocando em um cadáver. Agora, a terceira característica, que você lê comigo, também está agora no capítulo 16, verso 1. É a terceira característica da sua baixa moralidade. Diz assim, capítulo 16, verso 1. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Se na orientação de Deus, casar com uma mulher sem ser judia era proibido, pensa você o que era se relacionar com uma prostituta. Para a lei judaica era a morte na certa. Para os filisteus, não. Por isso que em Gaza, a capital dos filisteus, poderia usar, ou se influenciar, ou coabitar, como da Bíblia, ou realmente estar dormindo com uma prostituta. Mas se isso fosse em Israel, e se fosse pego, os dois seriam mortos. Aí eu pergunto para vocês, Sansão não tinha esse conhecimento? Tinha. Porque realmente Deus traz orientação já ao costume judaico. Mais um dinamitezinho nos seus pés. Mais algo contrário à orientação de Deus. Algo contrário ao ensinamento dos seus pais. Característica errada. Então, quando nós chegamos no final, perceba que não é somente o corte do cabelo. São outras coisas que vão acumulando. Ok? Quarto. E agora, Sansão vai pegar um pouco. Ele conversa agora com uma mulher muito linda. E essa mulher já começa a falar para ele algumas atitudes com que ela quer com ele.
E nós percebemos no texto, se você puder ler em casa, em que ela se achegou a Sansão por causa de dinheiro, interesses. E Sansão estava babando. Estou apaixonado por essa deusa, essa mulher linda. Fala que ele quer que eu lhe faço. Preste atenção. Paixão é um sentimento terrível no nosso ser humano, no ser humano. Paixão é algo carnal, humano. Amor é algo divino. Quando ele se deixa apaixonar por uma mulher também fora da sua nação, ele agora vai ter um perigo de deixar ser influenciado por essa mulher. E a intenção dela, já na primeira conversa, é Sansão, diga para mim qual é a forma, ou qual é a maneira para que você tenha tanta força. E aí Sansão, pela sua paixão, vai brincar com ela, dizendo, olha, amarra uma corda, sete nós aqui, na minha mão, e pronto, a minha força vai embora. Não brinque com a paixão. A paixão vai deixar você cego, vai deixar você cega. Cuide. Por isso que aqui no nosso, ainda bem que tem aqui, no nosso meio, a característica do namoro. Namoro é exatamente para deixar passar esse tempo de paixão, esse fogo, esse bater de coração forte, essa vontade de toda vez estar perto da outra pessoa. Isso é paixão, filho. Você não vê a hora de sair correndo para namorar. As quartas de sábado é pouco, você quer namorar todo dia. O amor é diferente. O amor é algo divino em que você constrói e vai construindo a cada dia. Paixão não. Paixão é algo muito terrível que muitas pessoas matam não por amor, mas matam por paixão. Porque tem um sentimento tão egoísta que ele diz assim, eu não tenho, mas ninguém vai ter. Ele vai lá e mata a pessoa. Isso é paixão. Isso não é amor. Agora o amor, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 13, o amor é um amor sincero, um amor que não é ciumento, um amor que dá tudo pela outra pessoa. E aí entra o casamento, porque casamento é isso. Casamento não é você entrar para que a pessoa faça você feliz em primeiro lugar. Casamento é o contrário. Casamento é você entrar para fazer a outra pessoa feliz. E aí, quando a partir se você achar um cara e uma moça, com um julgo igual, com o mesmo pensamento, andando com o Senhor, ele vai vir com o mesmo pensamento para você. Então, ele vai querer que agradar você, fazer tudo de bem para você. E você, quando a partida tem, também é fiado. Quando não tem isso, começa a dar um choque. E aí, muitos casamentos estão se perdendo porque realmente um quer ser agradável e não quer agradar o outro. Um quer realmente ser mais forte que o outro. E aí, um fica picando com o outro, Não, eu vou na casa da minha mãe. Não, na casa da tua mãe eu não vou. Não, isso não foi, eu vou sozinho. Daí o cara disse, não, eu não vou naquela jararaca da tua mãe. Mas não foi ela que fez ela para o cara, aí o cara chamou a mulher, a própria jararaca, Então, às vezes, tem que ceder algum lugar para que faça a pessoa feliz. Quando há muito choque, e por isso que os motores dos nossos carros fundem, porque quando se deixa vazar o óleo, o que acontece? Começa a ter a flexão das peças. E aí, amigo, não tem peça com peça que aguenta. E vai fundir o carro. Mas o que gera exatamente o cuidado das peças é o óleo. O óleo no casamento, o óleo na relação é o amor. E aí eu digo assim, o amor não é egoísta, a paixão é. E ela começa a falar algo, mas Sansão está tão apaixonado, Sansão está tão arregado por aquela mulher linda, que ele não percebe que a intenção dela é descobrir o seu ponto fraco. É descobrir como é que ela poderia tirar as suas forças para exatamente dar aos filisteus dele realmente como fosse um bonequinho, como fosse um cachorrinho. Então, quando ela começa a insistir, ela traz sinais, ela traz atitudes, e as circunstâncias vão falar sobre isso. Viram no desenho? Amarrou Sansão com corda, Sansão acordou e estourou a corda. Amarrou pelos cabelos. Sansão acordou e arrebentou. E amarrou de outro jeito, e arrebentou também. As tranças. E ela vem de Sansão, por 3 vezes tu me enganaste, tu não me amas. Querido, preste atenção. Deus vai dando sinais para você. Você nunca pode chegar no fundo do poço e dizer assim, Senhor nunca me deu sinais. O Senhor nunca me mostrou nada nas atitudes de outras pessoas ou nas circunstâncias que me fizessem enxergar. Sabe que não. Deus sempre vai mostrar para você. Deus nunca vai deixar com que você taque a cara na parede
exatamente com falta de orientação. Ao contrário, você se fecha, você não olha mais as circunstâncias, você não percebe mais os sinais que Deus está dando, você não consegue mais ouvir exatamente na pregação algo que venha para o seu coração, e você vai dizer assim: não, para mim não, é para o vizinho. Essa mensagem não, para mim não, é para o vizinho. Não, para mim não, é para o meu irmão que é atrás de si. Aí tem alguns assim: nossa, que mensagem boa, que mensagem tocante, que mensagem realmente profunda de orientação, de exortação. Ai, se o meu marido tivesse aqui, era para ele essa mensagem, não é para mim. Ai, se meu irmão estivesse aqui, ele se converteria. E a mensagem não era para o seu irmão, a mensagem é para você. Mas às vezes você se fecha, exatamente tirando os sinais, não querendo ouvir as coisas de Deus. Sansão, pela sua paixão, não percebeu em que estava entrando numa armadilha, e a última armadilha que ele poderia entrar. Houve uma soma de desobediências e atitudes erradas, uma soma. Agora, com essas somas todas, vem agora a consequência dos descuidos dele. Agora só um pouquinho, levanta. Eu queria que você pudesse, em um versículo somente, tem toda a consequência de Sansão. Agora no capítulo 16, versículo 21, é o texto que nós lemos. Aqui tem toda a consequência de todas as somas de desobediência de Sansão. Chega ao resultado final. Chega aonde Deus dá a sua permissão para que Sansão pudesse enxergar, pudesse perceber e vai sofrer na própria pele tudo aquilo que ele fez errado. 21 diz assim: então os filisteus pegaram nele, lhe vazaram os olhos e fizeram descer até Gaza, amarraram com 2 cadeias de bronze e virava um moinho no cárcere. A consequência na vida de Sansão foi terrível, coisa que eu e você não queremos fisicamente, mas essas características estão muito fortes espiritualmente. Primeira característica da sua consequência: vazaram os seus olhos. Aquilo que Sansão tinha de mais atrativo, que é olhar as mulheres, não poderia mais. Aquilo que gerava em Sansão o desejo por pecado, não poderia ter mais. Porque aquilo que foi a sua maneira de pecar, Deus permitiu com que os inimigos pudessem tirar. Trago isso para a nossa vida espiritual. Muitas vezes Deus nos dá tanta orientação, nos dá tantos sinais, nos dá tanta mensagem, nós praticamos coisa errada, muitas vezes, e vamos colocando como fosse dinamite nos nossos pés, e daqui a pouco o inimigo tem legalidade na sua vida, batalha espiritual, e na batalha espiritual você aprende que existem 3 inimigos na sua vida. Quando você veio para o reino de Deus, você ficou contra a sociedade, contra a filosofia, os ensinos que ela tem. Você ficou contra o inimigo de Deus, porque antes você era um boneco na mão do inimigo, você fazia tudo aquilo que ele queria. E agora você também tem a sua própria natureza, que tudo aquilo que você fazia antes agradava. Quando a gente vem em encontro à palavra de Deus, ela nos mostra isso é contra a vontade de Deus. Agora você tem a sua natureza, o diabo e a própria sociedade. E nem tudo é coisa do diabo. Porque às vezes os meus olhinhos, como meus olhinhos me atraem. Então, os olhos é algo atrativo, em que para Sansão foi tirado. Mas para nós, muitas vezes espiritualmente, nós fechamos os olhos e não cuidamos das coisas espirituais. Aquilo que João falou, que a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não vem de Deus, vem do mundo. Aquilo que Tiago falou, olha, o pecado ele gera em primeiro lugar os olhos. Não foi diferente. Deixou ser atraído pelos olhos. Então o que Tiago fala? Os olhos. Cuide com o que você está vendo. É o começo. Entrou nos olhos, a mente captou. Aqui dentro começa a gerar o desejo. Aqui na mente começa a gerar aqueles pensamentos, dizendo: eu posso ter, eu posso fazer, eu sou independente, ninguém mais me manda. Ninguém vai ver o que eu estou fazendo. Vai ter escondidinho. Vai ler Salmos. Vai ver o Davi. Todas as coisas estão nuas e cruas perante Deus. Deus vê todas as coisas. Deus sonda a mente do ser humano e conhece mais profundo. Não adianta fazer escondido. Deus sabe. E aí, aqui dentro começa a maquinar. Qual é o segundo passo? O segundo passo é colocar em prática.
e aí é o que gera a morte, vamos dizer que Tiago fala. Olhos, mente e prática são as três consequências, mas começa tudo pelo olho. Sansão foi furado o olho, os seus olhos não podiam mais enxergar. A segunda está na continuidade, quando eles amarraram com 2 cadeias de bronze, que para Sansão era como se fosse uma corda muito fina. Antigamente podia só arrebentar com facilidade, mas agora, na soma de todas as 2 desobediências, com a bomba gerada, com um buraco feito, ele cai e cai agora numa prisão. Ele perde a sua liberdade e entra em uma escravidão. Mas o que isso tem a ver? Foi há 3.000 anos atrás. O pastor está ficando doido, não tem nada a ver comigo. Não? Descuida com seus olhos. Entra, dá legalidade para o diabo. E aí, a próxima etapa é você ser escravo dele e do seu pecado. Você já viu que uma pessoa desviada tem dificuldade de voltar a andar com o Senhor? Porque ela está presa ao pecado, da culpa. E não é fácil sair. E ela agora era uma pessoa usada, ou ele era uma pessoa usada, e não consegue mais chegar naquele ato, naquela maneira que Deus usava ele ou ela. Porque exatamente se tornou escravo agora, se tornou presa, perdeu a liberdade que tinha. Quando é que vai voltar? Quando tiver humildade, que é o próximo passo. Quando agora os filisteus colocam Sansão num cárcere. E além disso, vai fazendo com que ele trabalhe gerando moinho. Só que a característica agora é que deixaram agora Sansão sozinho. E é isso que vai acontecer quando você tiver um pecado gerado na sua vida. Quando você realmente tiver descuidado com os seus olhos e deixado com que a prisão venha sobre você. Você agora vai chegar num poço, você vai chegar no fundo dele e vai se tornar sozinho. E aí muitos, quando chegam nesse momento, ficam ainda bravos com Deus. E aqueles que são ainda calvinistas, dizem assim: eu já estou no fundo do poço, se Deus quiser, Ele me tira daqui. Eu não preciso fazer nada, Deus faz tudo. E aí se esquece que Deus também quer que você tenha o primeiro passo. Quando eles colocam o Sansão na prisão, o que ele tem lá? Nada. Agora não consegue mais olhar as mulheres bonitas. Não consegue mais ver atrativo nos seus olhos. Está amarrado com cadeia. Está preso. Não tem para onde sair, não tem para onde correr. O que ele vai fazer? Ele vai começar a orar com Deus. Mas para que chegar numa prisão? Para que chegar no fundo do poço se você pode fazer isso a qualquer momento, lutando contra o pecado, lutando contra as suas atitudes que você está vendo que está levando para o lugar errado, o caminho errado. Sofrimento, solidão, autorreflexão. São situações em que quando agora a pessoa chega no fundo, quando ele descuida de tudo, quando ele tem agora a consequência de todos os seus atos errados, é que ele vai parar e dizer: putz, meu Deus, eu estou tão sozinho. E tem aqueles tão egoístas, como Judas, diz assim: agora eu fiz a besteira, agora eu vou lá e vou acabar com a minha vida, achando que isso é a melhor coisa a fazer. Não é. Porque a Bíblia diz que existe uma vida após a morte, e Deus não dá a entrada nos céus para os homicidas, aqueles que tiram a sua vida. Por quê? Porque o dar a vida e o tirar a vida está na mão de Deus, e nenhuma outra pessoa pode fazer isso. Por isso, quem está no hospital em coma, o médico não pode tirar os equipamentos, só se a família autorizar. Aí sim, o médico consegue dar isso. Mas, fora isso, a pessoa pode ficar 20 anos em coma. O médico não tem autoridade de tirar os aparelhos dela. Quando você chega, então, ao fundo do poço, quando você, então, recebe todas as consequências erradas, que digo a você, você não está mais com Deus. Você está fechado no seu pecado, no seu problema. E quando você está fechado no seu pecado, no seu problema, a única coisa que vem na sua vida, muitas vezes, é culpar Deus. Deus é porque tu não existe, Deus é porque você permitiu, Deus é porque isso, Deus é porque aquilo, e aí esquece de fazer a auto-reflexão, dizendo: espera aí um pouquinho. Olha um pouquinho. Aonde começou tudo isso? Quais foram as minhas escolhas ou as minhas más escolhas que me levaram até esse local? Aí é muito mais fácil dizer assim: não, foi tudo coisa do capeta. Como algumas igrejas fazem. Aí o casamento está destruído, foi do capeta. A mulher e o homem não fazem nada, eles são santos. Foi o diabo que entrou lá e destruiu.
Ah, minha empresa faliu. Ah, foi do diabo. Não, mas o cara nunca fez nada para, ou ela, né? Nunca fez nada para que chegasse a uma falência. Não, nunca fez nada. Não gastou dinheiro em outras coisas, sem investir na empresa, não cuidou na área administrativa, e aí foi fazendo situações erradas e chegou à falência. E aí, vai na igreja dessa, é o diabo está destruindo a empresa. Então, muitas vezes não é o diabo, muitas vezes são nossas más escolhas, nossas atitudes. E o que fazer? Acreditamos que você gosta do buraco, precisa do buraco. E eu acho que não. A primeira oportunidade que Sansão teve, que ele viu que, olhando para trás, ele tinha feito muitas coisas erradas para Deus, em que a missão de Deus era fazer um juízo sobre os filisteus. Sabe o que é juízo? Na época do Velho Testamento? Morte. Deus queria que a morte estivesse nos filisteus pela mão de Sansão. E agora ele vai chegar no final, em que está sendo levado como sendo o bobo da corte, e ele agora coloca a mão, né? Segue, coloca a mão nas colunas do templo, dedicada ao Deus dos filisteus, e faz o quê? Ora a Deus, dizendo: Deus, eu sei que a minha missão era juízo sobre esse povo. Então vamos fazer o seguinte, Senhor, eu já errei tanto, né? Provavelmente eu tenho pensado assim, né? Vou fazer uma suposição aqui, por favor. Quem sabe eu tenho errado tanto? Eu, na minha auto-reflexão, na minha prisão, eu vi que eu fiz tantas coisas erradas contra a tua orientação, contra os teus preceitos, contra as tuas palavras. Faz o seguinte, Senhor, eu sei que eu estou com o cabelo grande aqui, a minha força não voltou ainda. Mas se o Senhor puder me agraciar, me dá mais essa oportunidade, eu vou cumprir a missão que o Senhor me deu. E aí Deus atende ele, e ele desloca aquela coluna e cai todo o templo em cima daquele povo. E aí aplica sobre os judeus a missão que ele veio fazer, que foi realmente juízo sobre aquela nação. Então, queria que você realmente pudesse ver nessa situação lá ocorrida 3.000 anos atrás, algo que está tão forte. E a gente vai orar com você, a gente vai dar uma direção de Deus. É isso que a gente quer. A gente não quer prender você. Então, o que Sansão fez, veja, busque na vida de Sansão exemplo da sua vida. Seja um homem sábio, seja uma mulher sábia. Aquilo que você aprendeu de errado na situação, lute para que isso não esteja na sua vida. Ok? Amém, queridos? Que essa palavra possa realmente fazer aquilo que Deus te prometido. Que ela não volte a fazer. Esse é o poder da palavra. Que ela realmente caia em terreno bom no seu coração. E que primeiro mude a sua vida, para que posterior Deus mude a vida das pessoas através da sua vida. Amém?